Shiva Samarambam Shankaracharya Madhyam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Gurameti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Ramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, bem-vindos todos do Vedanta Brasil. Nós estamos concluindo hoje o Viveka Chudamani, o verso 07. Shankara, a natureza do ser pleno foi desdobrada através deste manual do Vedanta, chamado Viveka Chudamani, que é a joia suprema da discriminação, né? É o título desse texto do Vedanta. A natureza do ser pleno é desdobrado, diálogo para a fácil compreensão daqueles que buscam a libertação. Aqueles que buscam a libertação são aqueles que desenvolveram as 3 primeiras qualificações, que é a qualificação de uma capacidade discriminativa que os leva até os Vedanta, que como subproduto produz um sentimento de não apego, ou despaixão, ou positivo indiferença a respeito dos objetos de samsara, né? Então, o primeiro, discriminação, o segundo, dispassion, e o terceiro é um valor pelo Dharma, né? Pela disciplina, para conseguir, né, regular os nossos pensamentos, nossos órgãos sensoriais, os nossos instrumentos de ações, etc., de tal modo que a gente possa viver uma vida em harmonia com as leis universais que regem o campo, né? Então, esses 3 Ds, né, essas 3 qualificações, né, preliminares não, já secundárias, né, como vocês me ouviram dizer, as qualificações preliminares é a confiança, né, a perseverança e a paciência, né? A paciência, a confiança nas escrituras e no professor, a paciência, a perseverança, e uma que eu costumo colocar em primeiro lugar como pré-qualificação é a humildade, né, de aceitar as escrituras como um meio válido de autoconhecimento e submeter a minha mente com todas as minhas ideias, né, as pré-condições mentais, emocionais, com todo o meu programa, eu tenho que simplesmente colocar de lado o meu programa e aplicar esses ensinamentos no meu intelecto, na minha mente. Requer muita humildade, naturalmente, né? Mas aqueles que chegaram ao Vedanta desenvolveram essa capacidade de discriminação, que como subproduto desenvolve essa despaixão, né? Não apego, não interesse, não compulsividade, né, em direção aos objetos, né, que se apresentam diante de nós, né, de modo muito, muito atraente, né, e seducente, né, seducente, talvez seja essa palavra. Então, a capacidade de ver os objetos e realmente manter aquele posicionamento de indiferença positiva, indiferença ou de equanimidade, através das compreensões desses ensinamentos como desdobrados, né, no Viveka Chudamani. Então, para os indivíduos que desenvolveram a discriminação, despaixão e um valor pelo Dharma, um valor pela disciplina, etc., esses indivíduos, eles chegaram ao 4º nível, o 4º estágio de busca humana. Esse 4º estágio é chamado a busca intensa pelo autoconhecimento e libertação. Isso é também referido tecnicamente como mumukshutva, né? Então, para aqueles mumukshus, aqueles que têm esse desejo final, o 4º D, desejo pelo autoconhecimento e libertação, para esses mumukshus, ok? Esse diálogo foi desdobrado de modo
que, devido à qualificação desses mumukshus, ele possa ser facilmente assimilado, né? A natureza do ser pleno foi agora desdobrado nesse diálogo, né? De modo que essa compreensão a respeito da real natureza e identidade do mumukshu seja facilmente assimilada, livre de qualquer dúvida, né? Então, este é o ponto aqui. Mas aqui eu quero ver um pouco mais esse verso, porque existem diversos parágrafos aqui que vão fazendo outros comentários diferentes dos que eu fiz na semana passada. Deixa eu ver o segundo parágrafo. Os Upanishads são expressões eficazes e concisas das realizações dos rishis, os antigos videntes que transmitiram essa tradição. Eles exigem comentários bem informados para serem entendidos corretamente. Sem a necessária experiência e orientação de um professor competente, é provável que alguém que encontre os Upanishads, os jogue de lado como arcanos incompreensíveis de uma idade perdida, etc., etc. Isso nós compreendemos, né? Eu acredito que não seja nenhuma novidade para nós do Vedanta Brasil. A grande contribuição de Shankara para o Vedanta é o modo qual ele organizou esses conceitos dos Upanishads. Ele compilou e organizou, e ele apresentou parábolas novas, metáforas novas, entendeu? Ele organizou de modo novo, moderno, né? A sua organização, explicação resumida do material dos Upanishads e dos Brahma Sutras, e às vezes aparentemente contraditória, encontrada nos Upanishads. Quando a gente lê os Upanishads, se aquele material não estiver muito bem organizado numa sequência, né, o indivíduo ele começa a ficar confuso, porque existem diversas afirmações. Esse material mais contemporâneo, né, oferecido por Shankara, eles são mais bem organizados, né, de tal modo que essas aparentes contradições elas sejam minimizadas, né, até mesmo se o indivíduo ele for estudando os textos de Shankara, é um texto mais fácil porque ele naturalmente e gradualmente ele desdobra os ensinamentos e ele vai resolvendo possíveis contradições. A gente sabe que as contradições aparentes são diversas, por motivos diversos, né? Entre eles, né, o nível do diálogo entre o professor e o aluno, entre eles o contexto no qual aquele diálogo ocorre, né? E diversas vezes eles se referem a diferentes ordens diferentes, ou subordens diferentes, né? Dentro de um contexto, né, seja ele de Jagata, de Jiva, ou de Ishvara, ou seja ele de Satya. Então, existem diversos aspectos, né, diversos fatores que fazem com que esses ensinamentos, às vezes, apareçam contraditórios, sem falar da limitação da linguagem. A linguagem é dualista, né, e nós utilizamos a linguagem cuja natureza é a dualidade para exprimir, né, e apontar por aquilo que é a única realidade que é não dual por natureza, né? Então, existe tudo isso. Então, até hoje, o trabalho de Shankara é a fonte que podemos usar para atravessar Mitya, o mundo da realidade dependente ou da realidade refletida. A gente vai atravessar ela de Mitya para Satya, o substrato imutável da existência, né, e do conhecimento ilimitado, o ser. Este verso serve como uma apologia para o texto inteiro, foram escritos para um propósito, fácil compreensão. Shankara nos pega pelas mãos e nos conduz através, né, das nossas experiências não devidamente examinadas, até que a gente possa compreender essas declarações finais dos Upanishads. O processo é o processo chamado de projeção e negação, que aqui é apresentado como sublação, né? Shankara, o Vedanta, estabelece que existe uma sobreposição, né? E aí ele nega a sobreposição, e a gente faz isso de novo, a gente vai negando as sobreposições, que são upadis, e a gente vai estabelecendo, através dessa negação, a essência por trás desses upadis, né? Então, esse é o processo chamado sublação.
São textos como Vivekachudamani, estritamente necessários, porque aqui esse parágrafo diz, mas os Upanishads, eles já possuem todos. E o Vivekachudamani e esses textos mais bem organizados, eles são importantes, sim, porque eles facilitam muito, 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 muito a vida, tanto do professor quanto do aluno, né? Há no presente algo descrito como Neo-Advaita, o movimento Satsang, poderosas críticas de suas deficiências foram fornecidas por professores genuínos do Vedanta e são mencionados aqui apenas para ilustrar o valor dos textos como esse, Vivekachudamani. Os professores do Neo-Advaita pronunciam a conclusão dos Upanishads, você é aquilo, tudo é a consciência e você é a consciência. Então, de certa forma, se afastam, deixando o aluno com uma frase e talvez com um lampejo de verdade. Em outras palavras, a grande maioria daquilo que nós chamamos, né, o Neo-Advaita Movimento ou Satsang Movimento são professores que talvez tenham realizado que eles são a consciência e não a mente, não o intelecto, né, não os três corpos, mas ainda assim eles não possuem um corpo de conhecimento, eles não possuem um ensinamento válido e extensivo. Né? Vocês lembram que existem 3 tipos de professores. Existe o professor de iniciação, que é o professor que nós encontramos quase sempre no início do nosso processo, né, de desenvolvimento espiritual. No meu caso, eu encontrei o Osho Rajneesh, ele me iniciou no mundo espiritual como? Apresentando um pacote vasto, extensivo de meditações e terapias, ok? Então, esse é um guru de iniciação. Tem outros gurus de iniciação que introduzem os indivíduos a mantras ou algumas pujas ou algumas outras práticas ritualísticas, são gurus de iniciação, né? Depois existem aqueles chamados gurus de inspiração, inspirational gurus. Eles inspiram os indivíduos. No mundo do Neo-Advaita existem diversos professores, assim chamados inspirational gurus, ou gurus de inspiração, que eles, né, sabendo que tudo é somente a consciência e ele é a consciência, né? Não estou dizendo que todos os gurus do Neo-Advaita saibam que ele ou ela é a consciência e que a consciência é não dual, porque a maioria deles, embora digam que não, eu sou a consciência, ainda assim, se você for olhar e realmente passar um pente fino nas palavras desses professores, eles ficam colocando noções que são absolutamente dualistas, ok? Então, a gente não sabe exatamente, mas se o indivíduo sabe quem ele é e fica dizendo, eu sou a consciência, você é a consciência, tudo é a consciência, e você já é o que você está buscando, não há nada que você deva fazer, portanto, você já é livre, entendeu? Comece a desfrutar e curtir a sua liberdade. Se o professor diz isso, no ambiente de satsang, nesse ambiente existe muita energia, quase sempre criada pelo grupo, como diversas vezes eu expliquei, e aquilo cria uma atmosfera sáttvica. E essa atmosfera satívica, ela faz com que as pessoas realmente tenham um vislumbre dessa realidade. O Guru diz que tudo é a consciência e aquele ambiente permite aos indivíduos, né, terem um vislumbre dessa realidade e eles se sentem inspirados por essa realidade, entendeu? Mas ainda assim, o professor não há nada a mais a dizer, exceto que você é a consciência, você já é o que você está buscando, você não precisa encontrar algo que você já é, etc. Essas afirmações, elas, embora sejam a verdade final, elas não possuem um corpo de ensinamento extensivo e completo que possa neutralizar os infinitos aspectos dessa ignorância cósmica universal. Essa ignorância cósmica universal, ela nos convenceu de que nós somos o complexo corpo-mente, e, portanto, nós somos, né, infinitamente limitados. Né? Os Upanishads diz, você é a consciência Satitananda. Né? Professor, se o Guru diz, você é Satitananda, mas ainda assim ele não apresenta um corpo de ensinamento completo e extensivo para neutralizar todos os aspectos dessa ignorância universal cósmica,
que nos convenceram firmemente de que eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou esse complexo corpo-mente, né? Eu sou as minhas experiências e eu me sinto limitado, inadequado. Então, sem os ensinamentos, esse conhecimento ele tem pouco ou nenhum valor, entendeu? Porque, no máximo, ele pode produzir como diz aqui, um lampejo de verdade, um vislumbre, né? Uma luzinha acende, mas imediatamente a ignorância que não foi abordada, ela permanece condicionando a mente do buscador da libertação. Você está me ouvindo? Eu vou aproveitar. Quando a conexão permitir, eu vou falar muito rápido, para poder compensar quando a gente para. Simplesmente pronunciar os grandes ditos e deixar o ouvinte com seus próprios meios é muito parecido com fornecer a resposta correta para um problema de matemática complicado, mas deixando de explicar como a resposta foi alcançada. Olha que explicação bacana, né? Faz todo sentido. O intelecto humano ele precisa estar plenamente convencido das declarações oferecidas pelos Mahavakyas dos Upanishads. Ele precisa estar convencido, porque ele tem diversas convicções a respeito da sua natureza secundária como a única realidade. Eu, meu corpo, minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha história de vida. Então, este intelecto humano, ele precisa realmente estar totalmente convencido de que ele é Brahman e não a construção corpo-mente. E para isso, dependendo do quanto mais profundo seja esse condicionamento, eu sou o meu corpo e minha mente, mais a gente vai precisar de examinar cuidadosamente os ensinamentos apresentados nos Upanishads. Então, tudo isso é para responder aquela questão, será que é realmente necessário passar por esse processo de estudar o Viveka Chudamante? É absolutamente necessário, porque nós temos exemplos, né, os mais diversos, desses professores sem ensinamento. Então, voltando, existem 3 tipos de guru. O initiating guru, aquele guru que inicia a gente. Aquele guru que inspira a gente. E o terceiro é teaching guru. Teaching guru é o guru que ensina. A palavra guru significa aquilo ou aquilo que remove a escuridão, aquele que remove a escuridão, ok? Remove a ignorância. A gente só consegue remover a escuridão, que é um símbolo da ignorância, se a gente apresenta o quê? A luz que dissipa a escuridão. A luz é o símbolo do conhecimento. Então, um guru que realmente é um guru, que é aquilo que remove a escuridão, é um guru chamado teaching guru. Guru que ensina. E um guru que ensina, ele precisa de um corpo de ensinamento, né? Então, isso é para responder aquele parágrafo que diz, será que é realmente necessário passar por tudo isso? Quase que invariavelmente sim. Por quê? Porque a ignorância, essa ignorância cósmica que estabelece a identidade do indivíduo como o corpo e como a mente, é profundamente arraigada no intelecto de quase todos nós. Então, a gente precisa passar por esse processo, às vezes, né, difícil, prolongado, né, de eliminação ou cancelamento ou neutralização daquelas noções equivocadas a respeito da minha real identidade e natureza. Sozinhos é quase impossível. Eu passei uma vida inteira como buscador, buscando a compreensão daquelas declarações que eu ouvia de Papaji, de Nisargadatta Maharaj, de Ramana Maharaj, de que você é a consciência e tudo é a consciência, você é a consciência, tudo é a consciência. E eu ficava buscando isso intuitivamente, sozinho, porque não existia realmente um ensinamento que pudesse me ajudar. É muito difícil fazer essa busca sem esses ensinamentos, intuitivamente, né? Deixado por si mesmo, né? Tentando encontrar o significado existencial dessas declarações jogadas ali assim de qualquer modo, entendeu?
você é somente a consciência e tudo é a consciência, só existe Brahman, né? Sem passar pelo processo de negação e projeção, projeção e negação, o processo de sublação, no qual os 5 invólucros e todos os aspectos da nossa experiência humana são negados, são rejeitados como meras sobreposições. Sem passar por esse processo... Você estava falando que sem o método é impossível esse autoconhecimento, né? E por quê? Porque o método traz um passo a passo e aí você consegue ir compreendendo que você não é aquilo que você acha que você é. Você faz a sublação, a suplação. Exatamente. O método é importante porque ele às vezes ele precisa entrar em níveis de complexidade, né, grande, porque a ignorância é complexa, ela é inteligente, ela é atraente, né? A bela, complexa, linda ignorância, né? Então, a gente precisa de um corpo de conhecimento que possa neutralizar essa ignorância, do mesmo modo que a luz neutraliza a escuridão. Olha que interessante aqui. Sem passar pelo processo no qual os 5, né, os cinco sheets, né, são negados, né? Os grandes ditos do Mahavakya, eles são de pouca eficácia, né? Eles são como palavras de sonoridade elevada, mas sem aplicação prática, sem benefício real, né? O aluno, nesse texto, faz a pergunta essencial: se eu sou a existência ilimitada, conhecimento e alegria, satisfação, Satchitananda, por que eu não sei disso? E o professor explica a natureza da ignorância que obscure o autoconhecimento. Então, essa é uma passagem que eu quis, né, salientar, porque diz assim, o aluno diz assim, mas se eu já ouvi isso de tantos desses gurus que dizem essa verdade final, se eu já ouvi isso, por que eu não estou desfrutando e apreciando e curtindo a verdade dessas declarações? Aí ele diz assim, o professor, portanto, explica a natureza da ignorância. Ele não explica a natureza do Atma, a natureza do ser pleno. Ele explica a natureza da ignorância. Os ensinamentos do Vedanta, eles são principalmente desenhados para abordar a ignorância, né, que obscura, né, que oculta de nós a nossa real natureza e identidade. Então, qual é o modo de revelar para o indivíduo aquilo que ele já é? É através da remoção dessas noções. Porque é muito fácil a gente falar de Satya. A gente fala, você é a consciência, você é livre, você é ilimitada, você é não dual, você é a existência, você é a consciência, né? É muito fácil, tem pouco que a gente possa dizer. A gente não consegue dizer muito de algo que é livre de qualquer atributo, entendeu? Que é já a natureza do buscador. Então, você diz, você é isso, você é aquilo que você está buscando, você já é essa consciência existente. Mas o indivíduo ele não aceita essas afirmações porque a ignorância está profundamente arraigada em seu intelecto, em seu ego, na definição daquilo que ele imagina ser, né? Então, o processo do Vedanta é todo ele, né, quase todo ele, né, uma neutralização dessa ignorância. Então, é Mitya, é quase todo ele, né, ensinando, Mitya, ensinando essa ignorância, né? O professor explicando a natureza da ignorância. Natureza da ignorância. Você levanta, expõe essa ignorância e aí apresenta o conhecimento, de modo que esse conhecimento possa cancelar ou neutralizar a ignorância. Aí a ignorância aparece de novo, o conhecimento precisa estar vivo em nossas mentes para depois, sem a ajuda das explicações do professor, cancelarmos essa ignorância, né? O processo do Vedanta é quase todo ele in Mitya,
neutralizando, removendo ou cancelando essa ignorância imposta por Maya. É isso que significa dizer. Portanto, o professor explica a natureza da ignorância, que é aquilo que está impedindo ao buscador de realmente desfrutar, apreciar e curtir a verdade, né, daquelas declarações dos Upanishads. Um professor que não consegue explicar a ignorância, como a ignorância opera, um professor que apenas expressa o pronunciamento que você já é Brahman, você já é livre, etc., não é um professor, mas um orador cuja grandiloquência emprestada pode fazer mais mal do que bem aqueles despreparados para receber aquilo que deveria vir no final de um processo de autoinvestigação, quando se chega a reconhecer os níveis de compreensão a partir dos quais tais afirmações podem ser avaliadas. Então, essas declarações, essas pessoas que se expõem a esses gurus que inspiram o indivíduo dizendo que você já é livre, você é consciência, tudo é consciência, muito frequentemente causa mais mal do que bem. Por quê? Porque o indivíduo pode cair numa situação que é de total desilusão ou ilusão. Em inglês é delusion, em português é ilusão. Ele se ilude que essa compreensão final, intelectual, entendeu? De que eu já sou livre, basta, ela não precisa ser convertida em fato. Basta, eu já fiquei sabendo, já ouvi dizer, eu tenho conhecimento teórico, né? Eu ouvi dizer, aceitei, gostei, eu me declaro iluminado porque eu sou a consciência, etc., etc. E esse indivíduo ele permanece, né, agora iludido de ser livre, enquanto que este conhecimento é simplesmente informativo, ele é simplesmente um conhecimento emprestado. Era um homem acorrentado que ele deveria pensar em si mesmo como livre. O que ele quer é uma ferramenta que ele possa usar para quebrar, cortar aquelas correntes. Vedanta é esta ferramenta. Não basta dizer você é livre, a gente precisa, né, receber esses ensinamentos como ferramentas que nos permitem cancelar aquelas correntes imaginárias que nos imprisionam em samsara. Okay? O verso 108, o último verso, essas palavras libertadoras de Shankara extinguem a sede existencial daqueles que buscam alívio dos raios escaldantes do sol de samsara. Então, aqui nós temos uma outra analogia ou metáfora que apresenta samsara como um deserto, né? Não como um oceano, não como uma floresta, não como um labirinto, mas samsara como um deserto cujo sol é escaldante, cuja a sede é total, né? Então, a gente já viu aqueles filmes, né, de pessoas atravessando o deserto e eles ficam sem água, né? E a sede, o calor do sol, né, secura, né? A seca, né? Então, essa é uma situação do buscador da verdade, quando ele chega nesse deserto, a sede é total, e ele está buscando por essa água, né? Esse alívio desses raios escaldantes, e esse alívio é o conhecimento exposto pelos Upanishads. Então, essas palavras libertadoras extinguem essa sede existencial do mumukshu, né? Esse mumukshudha, essa sede ardente, né? Por alívio, né? Do samsara, dos raios escaldantes do samsara, eles são entregues aos mumukshu através desses conhecimentos. A sede é uma metáfora em todas as tradições para descrever o nosso desejo de alívio do sofrimento decorrente dessa ignorância universal, né, imposta por Maya, então, assim chamada vidya. Vocês lembram daquela história do guru e do discípulo? Apareceu um discípulo num gurukula. O gurukula é uma escola, né, nos tempos passados,
onde os gurus, eles ensinavam aqueles swamis, aqueles sannyasis, aqueles pessoas que deixaram a vida, né? A vida nas cidades, com seus papéis familiares, sociais, e foram para estudar com o guru. E essa pessoa chegou nesse círculo e ele queria aprender, né, esses ensinamentos finais dos Upanishads. E o guru disse assim, não, você, tudo bem, eu vou aceitar você, mas, por enquanto, eu quero que você permaneça na cozinha, preparando a comida do ashram e também fazendo a limpeza do ashram. Quando o tempo chegar, eu vou convidar você para participar dessas aulas, dessas classes finais, sobre os ensinamentos finais dos Upanishads. E os meses foram passando, os anos foram passando, né? E esse indivíduo, ele foi ficando mais ansioso, e de novo ele perguntava ao guru, quando é que você vai, né? Para ele, venha com a gente tomar um banho no rio. Vocês estão ouvindo? Travou um pouquinho, mas agora a gente voltou a ouvir. Tá. Então, essa metáfora é uma metáfora semelhante a essa, muito embora ela utilize, né? Ela utilize dentro de um contexto diferente, mas vem a elucidar o que é essa sede pelo autoconhecimento. O guru convidou essa pessoa, finalmente, a ir tomar um banho junto com os seus discípulos mais avançados. Aí, quando chegou no rio, o guru falou para um dos seus discípulos, quando ele entrar no rio, vocês vão lá, vocês dois que são fortes, vocês afogam ele, né? Então, esses dois discípulos foram lá e começaram a afogar esse discípulo que queria tanto receber esses ensinamentos finais dos Upanishads. Quando o rapaz, né, quando esse discípulo, que não tinha ainda começado a aprender esse ensinamento, ele estava quase para morrer, o guru disse assim, agora, release, levanta ele, solta ele. Quando soltou ele estava quase morto, né? Ele estava muito raivoso, muito violento, querendo agredir o guru, né? Aí o guru falou para ele, você espera um momento. Antes de você começar a me agredir, eu quero que você me responda uma questão. O que você pensou quando você estava quase por morrer debaixo d'água sendo afogado? Aí a pessoa falou assim, o que eu pensei? Eu não pensei nada, cara, eu estava morrendo, você estava me assassinando, eu não pensei em nada. Ele falou assim, não, você pensou em alguma coisa. Aí depois ele refletiu um pouco e falou assim, sim, eu pensei que eu queria o ar, eu queria respirar, eu queria o ar. Então o guru falou para ele, então, quando o seu desejo por moksha, pelo autoconhecimento e a libertação for tão intenso quanto o seu desejo pelo ar, né? Traçando um paralelo a essa analogia do sol escaldante no deserto. Quando o seu desejo pela libertação for tão intenso quanto o seu desejo por água, quando você está atravessando um deserto escaldante, entendeu? Quando o seu desejo for total, de tal modo que você só pensa na água, você só pensa no ar, quando o seu desejo for tal, que você só pensa nessa libertação, quando você só pensa nessa total convicção a respeito daquilo que você é, a consciência livre e ilimitada, quando esse for o momento, você estará pronto para os ensinamentos dos Upanishads. Ok? Então, o ponto é que esses ensinamentos dos Upanishads, eles são desenhados para os indivíduos que desenvolveram esse desejo intenso, esse desejo ardente pelo autoconhecimento e pela a libertação do samsara. Ok, assim nós podemos concluir este Viveka Chudamani. Oi, professor, está ouvindo? Estou ouvindo bem. Ótimo.
Vamos ver até onde vai aqui a nossa conexão. Enfim, é importante que, além daquilo que o senhor está transmitindo para nós, esse conhecimento, a gente também possa compreender, né? São duas coisas, né? A compreensão e a assimilação. Esse conhecimento teórico, ele não é libertação. Tá? Não adianta saber que somos consciência, porque isso não vai resolver o problema. É uma informação que temos, mas não está compreendido ainda e também não está assimilado. E isso faz de nós apenas meros ouvintes. A tríplice, a sadhanas tríplice, que ali é o Upasana, Karma Yoga, Jnana Yoga, ele tem que ser aplicado no nosso dia a dia. O fato de não assimilarmos essa questão de que já somos isso, aqui e agora. Não podemos fazer nada sobre isso. Isso não é diminuído pelo fato de cometermos algumas gafes diariamente. O fato de não compreendermos isso não muda também o fato de que já somos isso. Tá? E é necessário fazer todo o trabalho diário da discriminação do que é real e do que é aparentemente real. Enquanto existir perguntas, vai existir todo esse ensinamento. É necessário, ter um dito popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é necessário participar dessas aulas, é necessário ter o senhor para nos ensinar. As dúvidas vão surgir, porque é o intelecto que tem essas dúvidas, e enquanto isso não for compreendido de fato, não for assimilado, não for aceito, que já somos isso, e não há nada que possa ser feito para nos tornar isso, tá? A gente vai continuar fazendo perguntas, a gente vai continuar questionando, a gente vai continuar duvidando. O senhor está ouvindo? Eu estou ouvindo, eu gostaria de saber se você tem uma pergunta. A pergunta, professor, na verdade, não é nenhuma pergunta, na verdade, é mais uma colocação que o trabalho desse intelecto, o trabalho para aperfeiçoar ou sutilizar esse intelecto no dia a dia. A recomendação a discriminação, o Karma Yoga, o Upasana Yoga, o Jnana Yoga. Essa é a sua pergunta? Qual é o caminho? Qual é o processo? Qual é a prática do Vedanta? Quais são os estágios? Como a gente procede? É isso? Isso. Então, a gente sabe que o Vedanta, ele precisa ser... a gente precisa proceder com o Vedanta, né? A partir desses 3 estágios finais. Quando nós nos tornamos vedantinos, né? A gente entra no primeiro estágio, que é de submeter as nossas mentes, o nosso intelecto, a esse corpo de conhecimento, né? Então, tecnicamente dizendo, existem 3 estágios: aquele que você ouve, aquele que você reflete e contempla, e aquele que você vai aplicando e assimilando, né? Aceitando, né? Abraçando essas declarações, já sem dúvida, né? Então, esse processo é um processo que ocorre, né, quase que simultaneamente, porque a gente vai ouvindo e gradualmente a gente já vai contemplando, resolvendo as dúvidas, aceitando, abraçando determinados aspectos dos ensinamentos, e isso é o que causa como subproduto a assimilação. Agora, antes disso, né, porque essa é o nididhyasana, né, é o ouvir, refletir, e contemplar e assimilar. Antes disso, o indivíduo precisa ter algumas qualificações bem desenvolvidas. E esse estágio inicial é o estágio onde o Karma, Dharma e o Upasana Yoga, ele precisa estar muito bem assimilado. Então, o desenvolvimento dessas qualificações que nos permitem entrar nesses estágios finais do Vedanta, que é o Shravana, Manana e Nididhyasana, aquilo que nos permite, né, nos qualificar para esse estágio é Karma, Dharma e Upasana, ok? Meditação. Então, sem essa base, nós entramos no Vedanta
e muito frequentemente, né, esses conhecimentos eles não são realmente apreciados, eles não são realmente abraçados, eles não são inteiramente aceitos, né? E, portanto, eles não são realmente transformadores na vida do indivíduo. Por quê? Porque existem obstáculos, e esses obstáculos são quase sempre relativos, entendeu? À falta de qualificações que trazem como produto, entendeu? Resistências aos ensinamentos, ou dúvidas, ou suspeitas, entendeu? Que não permitem ao indivíduo realmente aceitar e assimilar e internalizar esse ensinamento até que eles realmente sejam fatos transformadores na vida do indivíduo, tá? Então, não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nenhum atalho. A gente precisa, de novo, uma das definições recentes foi o Dayananda que introduziu esse conceito a respeito do Nididhyasana. Ele apresentou, né, o Nididhyasana como requalifying. Ele diz o seguinte, que você vai desenvolvendo qualificações, você entra nesse estágio final de ouvir, contemplar e assimilar, mas ainda assim você compreende tudo, mas você ainda não está desfrutando os frutos desta compreensão. Então, o que ele diz? Então, qual é o meu Nididhyasana agora? Aí o Dayananda veio e disse assim, o Nididhyasana para você agora é dar um passo para trás e requalificar-se. Entendeu? Requalifying é requalificar-se, entendeu? É assim, se você não está desfrutando, entendeu? Dos frutos desse autoconhecimento, se esses conhecimentos não estão realmente transformando a sua vida, transformando a sua personalidade emocional, então o seu Nididhyasana é requalificar-se. Requalificar-se, é de novo, né? Retornar, né? E começar a fazer Dharma, Karma, vendo aonde é que eu ainda estou vivendo uma vida que não é realmente de apoio, de suporte, entendeu? Para uma mente satírica, uma mente a qual esses ensinamentos finais dos Upanishads possam ser realmente assimilados, retidos e integrados na minha personalidade, na minha vida, né? Então, o requalificar também é uma forma de Nididhyasana, ok? Agora, o fato de nós ouvirmos, né, nós passarmos anos estudando Vedanta e ainda assim nos sentirmos, né, presos e amarrados nessa crença de que eu sou o corpo-mente e eu preciso do que eu quero como modo de me resolver e completar, entendeu? Se eu faço todo esse trabalho, mas ainda eu estou amarrado nessa ignorância cósmica, né? Isso significa que existem diversas questões, diversas dúvidas, diversas perguntas enrustidas, diversas suspeitas. Em outras palavras, existem diversas passagens desses ensinamentos que não foram devidamente aceitos intelectualmente pelo indivíduo. Se o indivíduo não estiver satisfeito, Alexandre, intelectualmente, a respeito dessas exposições, ele precisa escrever aonde que ele não aceitou, não adianta jogar essas dúvidas, essas suspeitas debaixo do tapete, entendeu? O conhecimento parcialmente compreendido, ele é tão ineficaz como um conhecimento totalmente incompreendido, entendeu? Porque quando você o compreende parcialmente, você o distorce, você o adapta às suas crenças, às suas noções, e você, sim, mas não é bem assim, não pode ser assim, isso eu aceito, mas aquilo... Isso o tempo todo, esse conhecimento parcialmente aceito, esse conhecimento, esses ensinamentos parcialmente abraçados, entendeu? Aquilo que eu vou misturando, as minhas noções, o meu programa, né? Os meus condicionamentos espirituais, eu vou misturando com os pedacinhos de Vedanta, vai dizendo, assim é melhor, assim não, esse sim, esse não. Tudo isso, entendeu? É tão bom quanto os ensinamentos totalmente rejeitados e não compreendidos, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Esses conhecimentos, eles são eficazes quando eles convencem o intelecto totalmente, né,
da veracidade por trás dessas declarações. Então, essas questões, o Manana é um estágio no qual nós precisamos levantar as nossas dúvidas e esclarecê-las, porque essas dúvidas, essas suspeitas, essas resistências, essas não aceitação, é o que fica minando, entendeu? A minha apreciação e curtição, desfrutamento da verdade, né, contida nestas declarações, nestes ensinamentos. Então, a gente precisa resolver todas essas questões, como você disse no início, Alexandre, elas precisam se tornar claras, cristalinas, elas precisam ser colocadas no papel, o indivíduo precisa de deixar o ego de lado, essa ideia de que eu não exponho as minhas dúvidas, porque aí as pessoas vão pensar que eu ainda não sou um Yanni. É muito comum isso, entendeu? Não, o ego tem que se deixar de lado e o indivíduo precisa se expor. Isso aqui é um grupo mínimo, um grupo de poucas pessoas. Se a gente não se abre, se a gente não expõe as nossas dúvidas, as nossas ignorâncias, as nossas resistências, as nossas não aceitações, as nossas limitações intelectuais, as limitações de minhas qualificações, se a gente não as expõe nesse grupo, então a gente vai ficar enchendo, né, o tapete, baixo do tapete, jogando todo esse lixo, entendeu? E esse lixo vai ser o obstáculo, né, da apreciação e desfrutação dos frutos, né, desse conhecimento. Não tem atalho, não tem fórmula mágica, e é por isso que quando você falou sobre essas sessões de perguntas e respostas, eu pensei em fazer uma pausa, tentar ver se funciona, fazer uma pausa entre o Vivekachudamani e o próximo texto que nós iniciaremos, né, muito brevemente, né, no futuro próximo, para ver se existe realmente uma atmosfera na qual as pessoas estejam dispostas, né, a expor-se, a se exporem as suas dúvidas, questões e etc., sem ter nenhuma inibição nesse sentido, né? No sentido do ego. Muito bom, professor, obrigado. E que a gente possa realmente se entregar a esse conhecimento, né? Porque senão vai ser mais uma vida desperdiçada, né? Mas a entrega ao conhecimento, Alexandre, a entrega ao conhecimento, ela só é possível através da compreensão do conhecimento. Não existem tantas noções enganosas no mundo espiritual, entre elas aquela de se entrega, se entrega, se entrega. A gente não entrega, essa transformação só é possível através da compreensão, através do conhecimento. E a compreensão, ela ocorre no intelecto. O intelecto precisa estar totalmente satisfeito, entendeu? Então, eu convido você, Alexandre, como todos os outros, né, presentes aqui, de realmente buscarem essas dúvidas, essas suspeitas, essas resistências, entendeu? Porque não basta dizer sim, não, tudo bem, a gente precisa fazer isso. Então, vamos realmente fazer, vamos expor as nossas dúvidas, entendeu? Porque a gente só abraça esses conhecimentos, abraçar é uma palavra ainda enganosa, mas menos perigosa do que se entregar os conhecimentos. A gente só abraça alguma coisa na medida que a gente vê total valor naquela coisa, entendeu? Aí a gente a abraça. Então, para abraçar esses conhecimentos, a gente tem que ver esses conhecimentos em sua radiância, em sua totalidade, em sua beleza libertadora. A gente precisa compreender esses ensinamentos, entendeu? Integralmente, e aí diz assim, ok, agora eu estou realmente satisfeito, agora eu aceito este aspecto dos ensinamentos, entendeu? Mas até quando a gente tiver dúvidas, essas dúvidas vão estar minando os frutos, né? A nossa experiência de libertação, de ilimitação, de contentamento, de alegria, de shanti, de paz, etc. Vão estar minando, entendeu? A frutificação desse conhecimento.
essas dúvidas precisam ser bem resolvidas. Você não acha, Renato? Professor, eu ia falar exatamente sobre isso. Primeiramente, bom dia a todos. Então, eu sinto assim que eu passo por períodos de maior aceitação e menor aceitação, né? De maior entrega e menor entrega. Tem períodos que eu estou com a mente muito mais satívica, muito mais... consigo neutralizar os aspectos mais negativos da vida. E tem época que não, tem época que parece que eu caio do cavalo e começo a correr atrás dele para tentar subir de novo. Então, isso aí tem um outro aspecto em tudo isso, Alexandre, isso fazendo um gancho, né, entre os dois pontos, né? Existem as dúvidas a respeito dos ensinamentos e existe também um outro problema, que é a persistência da ignorância. Então, a gente tem esses ensinamentos, então, a ignorância, você sabe que a ignorância é profundamente arraigada no nosso inconsciente, nosso corpo causal, tá? Nós somos computadores biológicos, né, geridos por nossas vasanas, ok? As vasanas nos operam, nos governam. Se nós temos essas vasanas ainda repletas, né, de ignorância, são vasanas constituídas por noções dualistas, entendeu? Que dizem que eu sou um indivíduo, corpo-mente, e eu preciso do que eu quero, entendeu? Então, essas noções, elas vão constituindo aquilo que a gente chama de samskaras. Samskaras são padrões de pensamentos, padrões de comportamento, padrões emocionais, entendeu? Tendências a experimentar, a sentir a vida de um certo modo, de ver as coisas de um certo modo. Tudo isso é constituído por vasanas. Essas vasanas, elas vão, sim, desafiar aquilo que você compreende a nível consciente. Quando você expõe a sua mente aos ensinamentos do Vedanta, e a sua mente é satívica, você começa a alimentar o seu sistema de vasanas com tendências espirituais, né, vedânticas, mas ainda assim, o seu subconsciente, o seu inconsciente, o seu corpo causal ainda está repleto, está ainda populado, se podemos dizer assim, existe ainda diversas tendências totalmente adármicas, ou tamásicas, ou rajásicas, que são todas elas formadas, né, a partir dessa ignorância fundamental, né, imposta por Maya. Então, essas vasanas, Renato, elas precisam ser gradualmente convertidas em vasanas vedânticas, vasanas espirituais, até que o indivíduo possa realmente desfrutar dos frutos deste autoconhecimento. Este é um processo que é inevitável, é gradual esse processo de conversão dessas vasanas. Então, o efeito vagalume, que algumas pessoas conhecem, porque o James ele colocou essa analogia, é quando você tem uma mente satívica ela retém esses conhecimentos, uma mente satívica, ela está satívica porque as vasanas que estão alimentando ela são vasanas espirituais, vedânticas, então ela está satívica. Aí, de repente, quando vê, os gunas se modificam, né? As proporções dos gunas, quando você vê o seu corpo causal está mandando essas impressões rajásicas, tamásicas, entendeu? Que aí vão perturbar a mente, e uma mente perturbada, ela não consegue reter esses conhecimentos, tá? Então, quando isso ocorre, a assimilação desses conhecimentos, ela só é realmente possível, entendeu? Na medida que nós desenvolvemos, cultivamos e desenvolvemos uma mente mais qualificada, mais satívica. E ela só ocorre, essa mente consciente, ela se torna mais clara, mais focada, mais satívica, na medida que essa compreensão vai desenvolvendo raízes no corpo causal. O que significa dizer? Que essa compreensão vai produzindo vasanas
que são fundadas no conhecimento da real natureza do eu, da natureza do meu ser, a natureza do ser único. Então, essas vasanas, elas precisam começar a alimentar o nosso sistema. Vocês já me ouviram dizer de cultivar, desenvolver, cultivar, desenvolver e manter um ambiente satívico, porque o ambiente satívico ele vai produzindo tendências satívicas, e essas tendências satívicas são vasanas satívicas que irão converter aquelas vasanas totalmente fundadas na ignorância em vasanas fundadas no conhecimento e compreensão da real natureza do eu, né? Então, esse é um processo gradual. O autoconhecimento é o maior purificador. Ele vai purificando antes da ficha cair. A ficha cair, quando a ficha cai, significa que você não tem mais nenhuma dúvida a respeito da sua real natureza. Mas até mesmo quando a ficha cai, o intelecto consciente do indivíduo ainda é sujeito a algumas pressões do corpo causal, desses resíduos de vasanas que são fundados, constituídos por essas noções, por essas tendências, essas samskaras, essas vasanas, entendeu? Rajásicas e tamásicas. You understand? Então, esse é um processo gradual. O autoconhecimento ele vai purificando quando ele... Mais ou menos o mesmo conceito. Essas vasanas, elas precisam ser convertidas. O autoconhecimento é o maior purificador, porque ele aborda o problema na sua raiz. Ele vai convertendo a nossa mente, né, rajásica, tamásica, uma mente mais satívica, até que esse conhecimento seja totalmente claro e livre de dúvidas. Mas, ainda assim, alguns resíduos de ignorância permanecem no corpo causal, influenciando a nossa mente consciente. Isso é o processo referido por mim e pelos textos de diversas voltas como o processo de purificação e refinação do corpo, da mente, do intelecto, do indivíduo, antes e depois do autorreconhecimento. Entendeu? Porque esses resíduos de vasanas, essas samskaras, essas tendências rajásicas e tamásicas, elas podem ainda prevalecer por um período de tempo. Aí o indivíduo ele se sente como se eu estava claro no meu autoconhecimento e agora eu me tornei vítima dessa ignorância. Quando a ignorância aparece, você precisa compreender que a ignorância ela jamais pode cobrir a luz do conhecimento. Se você compreende que você é a consciência, você já é livre, e aparece uma vasana que diz o contrário, você tem que compreender que aquela vasana ela não tem o poder de encobrir ou ocultar a luz. O conhecimento é aquilo que é sempre bom. Então, a gente precisa realmente voltar para o conhecimento a respeito daquilo que eu sou, livre e ilimitado, e ver essas vasanas que elas vêm, né? Como se elas estivessem tomando conta de nós. Eu falo, não, isso é simplesmente uma pequena ocultação, uma pequena, entendeu? Sobreposição, um pedacinho de ignorância que aparece e eu vejo como objeto e eu permaneço firme na minha convicção de autoconhecimento, entendeu? Não existe nada além disso que a gente possa fazer. A gente volta para o nosso autoconhecimento, a gente volta para as escrituras, a gente volta para esses conhecimentos, entendeu? Até que eles sejam relativamente livres dessas vasanas que elas vão tentar de novo e de novo desafiar a firmeza de autoconhecimento do mumukshu. Tudo bom? Uhum. Quem é o fazedor? Quem é o fazedor, Felipe? Quem é o fazedor das ações? O Jiva, o fazedor dessas ações, né? Então, quem é o fazedor? É o Jiva, mas o Jiva é realmente o fazedor das ações? Ou ele é somente um entre uma infinidade de fatores que corroboram para que as ações ocorram? Entendeu? Inclusive as vasanas que me operam.
inclusive, né, a condição do campo, inclusive as proporções dos gunas na minha mente naquele devido momento. Então, o indivíduo, quando ele começa a crescer nesse conhecimento espiritual, ele acaba compreendendo que Ishvara, um outro nome dado para Ishvara é Daivan. Daivan é a totalidade de todos os fatores que corroboram para que uma ação ocorra. Aí ele compreende que eu sou um entre uma infinidade de outros fatores, mas ainda assim eu não posso negligenciar a minha responsabilidade como um dos fatores que vão constituir o Parabhada Karma, meu pessoal e o coletivo, né, do meio ambiente. Então, quem é que está fazendo a ação? Né? Se o indivíduo é totalmente ignorante, ele pensa, eu sou o cara, eu sou o executor. Então, se você pensa assim, significa que o indivíduo está 100% ignorante do ponto de vista espiritual. Né? Então, ele vai se sentir o fazedor da ação. Mas, na medida que ele vai desenvolvendo esse conhecimento espiritual, ele vai resolvendo esse sentimento, eu, fazedor de ação, ele vai resolvendo isso em Ishvara. Ishvara como a totalidade do campo, a totalidade de todos os fatores. Entendeu? Mas eu preciso exercer a minha responsabilidade como aquele que responde aos estímulos do campo. Mas eu não tenho nenhum controle sobre os resultados. No final, o Jiva e o Jagata são essencialmente Ishvara, né? Sim. Mithya, Felipe, Mithya é constituído por 3 princípios: o Criador, a criação e o Jiva, que é aquele que experiencia e conhece a criação. Está me ouvindo? Sim. Tá? Nitya é constituído por 3 fatores: o Criador, Ishvara, que não é diferente da criação manifesta, mas o que serve um Criador e uma criação se não existe o indivíduo Jiva, aquele que conhece e experiencia a criação? Ok? Então, esses 3 fatores é o que nós chamamos de Mithya. Mithya é uma ordem de realidade aparente constituída por 3 subordens, ok? Uma é Ishvara, outra é o Jiva e o outro é Jagata, o universo manifesto, ou Ishvara manifesto como universo, como cosmos, ok? Então, existem esses 3 fatores, esses 3 princípios. Isso é Mithya em suas 3 subordens de realidade. Do ponto de vista do Jiva, totalmente condicionado por essa ignorância espiritual, ele se acha o responsável, o executor, o fazedor, etc, etc. Se o Jiva, ele desenvolve conhecimento espiritual, ele, entre aspas, resolve a sua identidade em Ishvara, não delirando ou imaginando que eu sou Deus, eu sou Ishvara, não. Ele resolve a sua identidade do ponto de vista do ser o fazedor, que é uma condição angustiante e frustrante, que ninguém faz nada que não seja para obter um certo resultado. Se você faz, e você não obtém os resultados, você se torna numa situação angustiante, frustrante, etc, etc. Então, é importante que o indivíduo compreenda Ishvara, a totalidade de todos esses fatores, né? Então, o Jiva com autoconhecimento, o conhecimento das leis de Mithya, conhecimento sobre Ishvara, Jiva e Jagata, essa trindade, ok? Ele vai compreender até que ponto ele é um fazedor e até que ponto ele não é um fazedor. Ele é um fazedor quando, Felipe? Quando os estímulos do campo, né, se apresentam em sua porta e você é convidado a responder. Aí você precisa apresentar uma resposta. Mas você apresenta uma resposta sem aquele sentimento de que eu sou o cara e eu sou o executor. Você simplesmente faz o que você deve fazer, sabendo que você é um instrumento de Ishvara, você é um fator, você foi desenhado a responder, mas você não tem controle de todo esse sistema.
entendeu? Vasanas, né? Desejos, ações e resultados de ações. Você não tem controle. Então, o sentimento egóico de que eu sou o originador, eu sou o executor, eu sou o autor, eu sou o controlador, isso vai se dissolvendo. Então, quando esse conhecimento é muito bem claro, muito bem assimilado, esse sentimento de ser o fazedor, o executor, o ego, ele vai se dissolvendo. E o indivíduo vai ainda assim respondendo aos estímulos, mas compreendendo as suas devidas proporções. É tudo Ishvara, entendeu? É tudo Ishvara, a totalidade. Mas ainda assim, eu não sou isento da minha responsabilidade em responder. E qual é o melhor modo de responder? É responder dharmicamente. O que é o responder dharmicamente? É responder de modo apropriado e devido, levando em conta as leis que regem essa ordem de realidade chamada Jagata, o campo das ações. You understand? O Jiva, com essa compreensão de Mitya, de Ishvara, ele continua respondendo, mas já sem aquele sentimento de que eu sou o cara, eu sou o fazedor, que é inerente a um ego ignorante. Um ego sob efeito, né, de Maya, avidya. Ele pensa que ele realmente ele tem controle, ele faz tudo, ele sabe até como fazer a digestão, né? Como se ele soubesse fazer uma digestão, por exemplo. Né? Então, quem é que é o fazedor? O Shiva é realmente um fazedor? Sim, não, depende do seu nível de ignorância. Se ele for totalmente ignorante, ele vai ser o fazedor. E quando você se considera o fazedor, Felipe, o que é importante compreender? Você vai ter que abraçar os resultados de suas ações. Porque você vai dizer, eu sou o pensador, eu sou o autor, eu sou o fazedor, e essas são as minhas ações, portanto, eu tenho que arcar com os resultados das minhas ações. Você está amarrado naquilo que a gente chama de samsara. Está escravizado no samsara. Então, como é que você vai sair desse samsara? Compreendendo, entendeu? No nível mais, né, mais primário, compreendendo que você é parte integrante de Mitya, você foi desenhado para responder aos estímulos, mas que você é um entre uma infinidade de outros fatores, que você não tem controle sobre o seu destino, nem do ponto de vista do coletivo, nem do seu ponto de vista da sua experiência pessoal, mas ainda assim você não se isenta de sua responsabilidade como aquele que deve responder aos estímulos. E você vai respondendo de forma sempre mais dármica, apropriado e numa tempística devida. Você tem que responder de modo justo, apropriado e num tempo, numa tempística adequada, devida. Né? Então, você continua respondendo, mas você está harmonizando ou alinhando as suas respostas com o quê? Com as leis naturais do campo. Todos os outros seres respondem, oferecem respostas de modo harmonizada com as leis do campo, cada um seguindo a sua natureza. O Jiva, devido ao seu livre-arbítrio, ele pode oferecer as suas respostas em harmonia com essas leis que regem o campo ou em violação dessas leis. Se ele oferece a resposta em violação, ele sofre e causa sofrimento ao seu redor. Se ele responde em harmonia com essas leis, ele vai sutilizando, satificando a sua mente e vivendo uma vida sempre mais em harmonia com os outros seres, punya. Né? Então, o Jiva é o fazedor, até que ele compreenda que ele não é o fazedor, mas mesmo quando ele compreende que ele não é o fazedor, ele continua oferecendo as suas respostas, mas quando ele oferece com um sentimento de dedicação e consagração, que os diz assim, essa é uma resposta de Ishvara para Ishvara. Ishvara, porque agora eu me tornei um instrumento de Ishvara. Aí é que o ego vai sendo gradualmente consumido, entendeu? E o sentimento de que eu sou o fazedor vai sendo gradualmente consumido. Você entende, Felipe? Sim, tem que assimilar agora. Mas muito clara a resposta. Então, você ouça depois de novo e você contemple. Se tiver mais dúvida, entendeu? Exponha suas dúvidas até que isso... Gratidão.
Obrigado. Nada, Felipe. Obrigado a você. Então, alguém tem mais alguma questão? Professor, fiquei pensando no que você falou hoje sobre a aceitação, né? Eu tenho escrito num caderninho os conhecimentos que, para mim, são importantes, né? E que eu vou retirando, às vezes, ali de um texto ou de uma aula, e vou escrevendo e procuro lê-lo e recordar ele durante o dia inteiro. Mas o que eu estou entendendo que você falou, e para mim pode ser que vire uma chave aí, é que até o que eu escrevi pode ser que tenha ali conhecimentos que eu ainda não aceitei. Então, eu estou tentando vivenciá-los, né, no dia a dia, mas ainda pode ser que esse conhecimento ele não tenha sido aceito e eu só esteja tentando vivenciar naquele dia, vamos dizer assim. Então, quando você traz que se eu tenho dificuldade de aceitar, ele precisa virar questões para clarear, eu posso também entender que esse caminho de aceitação, ele já modifica o meu comportamento porque eu fiz essa aceitação cognitiva, intelectual, de compreensão primeiro, que é um pouco diferente do meu me entregar até aquilo que eu ainda não aceitei e não compreendi. Tá certo, assim, o que eu estou pensando de fazer essa alteração de prática diária? Sim, não, isso é uma boa prática, né? É uma boa nididhyasana. Você vai anotando aquelas passagens dos ensinamentos que são claros para você do ponto de vista intelectual, e é isso que você está dizendo, é o que a gente pode chamar de aplicação dessas verdades, desses conhecimentos que você já aceitou intelectualmente, né? Então, você já aceitou, e agora, quando você começa a viver o seu dia a dia, se você mantém esses ensinamentos como um dever de casa do dia, digamos assim, entendeu? Aí você tem que ver o modo que o seu dia a dia, a sua vida vai se desdobrando sob a luz desse conhecimento já assimilado por você. Aí você vai detectando até que ponto ele foi inteiramente assimilado e até que ponto esse conhecimento ele tem o poder de neutralizar essas vasanas que vão desafiar aquela compreensão de momento a momento. Quando elas vasanas ocorrem, esse nididhyasana que você mencionou, ele precisa estar presente na sua mente para neutralizar ou remover aqueles pedaços, aqueles resquícios ou aqueles fragmentos de ignorância que vão tentar minar ou desafiar ou contradizer a sua compreensão, entendeu? Então, esse é um nididhyasana compreendido, visto do ponto de vista de aplicação desse conhecimento, né? Você aceitou o conhecimento intelectualmente, a nível consciente, mas ainda assim existem ignorâncias ou conhecimentos equivocados depositados no corpo causal que irão contradizer dessa aceitação cognitiva intelectual que você colocou no papel, que você está colocando à prova no teste do seu momento do dia a dia, entendeu? Então, isso é o nididhyasana vista como aplicação desse conhecimento. A aplicação é importante porque essas ignorâncias, resíduos, né, no contexto do que o Renato tinha falado também, elas vêm à superfície de novo e de novo. Aí a gente precisa, em vez de nos identificarmos com esses momentos, esses pensamentos, essas emoções autolimitantes, fundadas na ignorância, a gente precisa de jogar
luz nelas, à luz desses conhecimentos. Esses conhecimentos eles precisam se tornar vivos dentro do nosso intelecto, de modo que a gente possa aplicá-los contra a ignorância que vai ficar surfacing, né, emergindo, né, do corpo causal no nosso corpo sutil, na nossa mente consciente, entendeu? Sim, professor, mas mais um ponto aí que eu trago, assim, que para mim que virou a chave hoje, que é assim, tem esses conhecimentos que sim, eu anoto e tento, né, aplicá-los, ok, só que eu nunca olhei para eles primeiro como se eu realmente aceito isso como uma verdade, né? E se eu não retomo para isso que eu anotei e estou tentando vivenciar, se não precisam virar questões ainda para eu clarear, para que eu possa assimilá-los, entendeu? Não simplesmente colocar ali em prática uma frase que eu falei, puxa, essa frase é muito importante, né? Mas se realmente eu aceito isso, é porque eu fiquei pensando nisso que você falou, porque da onde vêm as questões, né, que precisa clarear para eu poder compreender e ultrapassar isso, né? As questões elas precisam ser identificadas através dos nossos sentimentos de limitação e inadequação. Em outras palavras, toda vez que a gente, apesar de todo esse conhecimento, né, desse processo de vedântico, toda vez que a gente se sente conflitado emocionalmente, mentalmente, toda vez que a gente se sente infeliz, triste, entendeu? Preocupado, agitado, deprimido, toda vez que esses sentimentos, pensamentos, eles são de natureza rajásica e tamásica, negativos, aquilo ali, a gente precisa olhar para aquilo como sinalizações de que existem aspectos desse conhecimento que não foi devidamente assimilado, senão esses sentimentos eles não estariam realmente emergendo em nossa mente, condicionando a nossa mente, né, o nosso intelecto. Então, toda vez que você vê, você repete, você faz as suas sadhanas diárias, né, de trabalhar em cima desses ensinamentos que eu aceitei, né? Mas se você vê que a sua mente está experimentando sofrimento, limitação, inadequação, entendeu? Tristeza, depressão, etc. Então, isso significa que aquela afirmação que você colocou, ela não foi ainda devidamente assimilada. Aí sim você pode começar a procurar, a compreender o significado implícito daquela afirmação que você disse, você escreveu como, ok, eu aceito isso, ela é uma fonte de inspiração, ela me ajuda, né, a produzir mais sátiva na minha mente, mas ainda assim eu tenho essas ondadas, né, de sentimentos autolimitantes, autoinsultantes que condicionam a minha mente negativamente. Então, toda vez que isso ocorre, eu preciso compreender essas afirmações que eu aceitei, quais são os significados implícitos e o porquê eu não estou ainda apreciando e curtindo os benefícios desta afirmação total, entendeu? Então, o Vedanta é uma ferramenta de laboratório, e nós somos o laboratório. Nós devemos pegar os conhecimentos e aplicar em nós mesmos na medida que nós vamos vivendo o nosso dia a dia, entendeu? É um laboratório. Então, a partir daí é que as questões mais enrustidas, as questões mais sutis vão sendo reveladas. E aí nós podemos expô-las, entendeu? Então, você vê os momentos que esses conhecimentos não estão realmente frutificando, né? Como um sentimento de adequação, ilimitação, contentamento, alegria, paz, clareza. Quando você vê que eles não estão frutificando, aí você tem que fazer uma investigação, próprio como num laboratório, de ver o porquê que eu ainda estou, né, tendo dificuldade de desfrutar dos frutos desse conhecimento esse que eu aceitei intelectualmente, mas ainda assim
ele não está frutificando, e aí você precisa desdobrar essas frases que você escreveu e os significados implícitos, entendeu? Para compreender melhor de que modo você ainda não assimilou completamente esses ensinamentos, entendeu? Vou dar um exemplo muito simples. Quando eu encontrei o Vedanta após eu já saber que eu era a consciência, entendeu? Eu já tinha essa certeza, foi um conhecimento direto, imediato, de que eu sou a consciência e tudo é a consciência. E isso tinha transformado o modo o qual eu experimentava a mim mesmo e o meu meio ambiente, né? Então, para aqueles de vocês que conhecem um pouco essa minha história, entendeu? Então, já foi o início, né, dessa autorrealização, desse autoconhecimento. Eu tinha uma clareza de convicção de que eu era consciência, né? E que tudo era consciência. Mas eu não tinha compreendido, Betânia, o significado implícito dessa afirmação: eu sou a consciência e tudo é a consciência. Qual é o significado implícito de que eu sou a consciência, Betânia? Significado implícito é que você é ilimitado, que você... Exatamente. E qual é o significado implícito dessa afirmação, eu sou ilimitado? Que só há você, né? Que não há dualidade realmente. Sim. E qual é o significado implícito desse conhecimento de que tudo que existe é somente a consciência, e eu sou a consciência ilimitada? Qual é o significado implícito? Pleno, completo. Não sei o que mais, professor. Essa investigação mas aí, mesmo. a níveis mais práticos ainda, isso significa dizer que não existe nada que eu precise. Eu não sou carente de nada, porque eu sou a consciência, eu substrato de tudo, eu penetro e pervado tudo, entendeu? Não existe nada que esteja faltando. Então, quando essas ignorâncias, essas ideias de que, tá bem, eu sou a consciência, mas eu preciso disso, disso, disso e daquilo, entendeu? Então, a gente precisa detectar esses movimentos subconscientes, desdobrando essas afirmações que nós aceitamos intelectualmente, até compreendermos, né, os significados implícitos dessas afirmações, que vão revelar a ignorância sobre a luz desse conhecimento. Eu vou ignorar, mas se eu sou Satchitananda, por que eu estou totalmente agitado, aflito, né, nervoso, deprimido, raivoso? Porque eu não estou obtendo exatamente as coisas do modo que eu quero, né? Por quê? Porque essa compreensão de que eu sou a consciência ilimitada ainda não se espalhou em toda a minha mente consciente e inconsciente, entendeu? Ela não criou raízes de tal modo que essa compreensão ela vem traduzida como não existe nada que esteja faltando na minha vida, porque eu sou a consciência ilimitada, cheia, inteira e completa, uma sem nada além de mim mesmo, entende? Então, como é que se traduz na prática da vida do indivíduo, do Jivan Mukta? É uma sensação de que não existe nada que deva ser diferente do que é, uma sensação de que está tudo bem assim como é, de que eu estou ok como é, de que eu não preciso nada além daquilo que me foi concedido, entendeu? Então, esse é o laboratório que eu me refiro. Quando eu cheguei no Vedanta, eu me dei conta um dia, de tarde, caminhando com a Sílvia, entendeu? A luz bateu e falou assim, putz, eu estava tentando compreender o que estava ocorrendo, né, dentro desse processo, após eu ter entrado em contato com o Vedanta. Aí bateu a luz e eu disse assim, agora eu entendi. Eu sabia que era a consciência, mas eu não tinha ainda compreendido o que significa ser a consciência. Significa que eu sou
a única coisa que realmente existe, a única realidade. Eu sou não dual, não existe nada que esteja faltando. Então, Ananta estava faltando, né? Uma certa qualidade de Ananta estava faltando, porque eu não tinha assimilado ainda de que a minha natureza como consciência é ilimitada. E Ananta nada mais é do que um sentimento de que nada está faltando aqui. Por quê? Porque eu sou a consciência e a existência não dual. Não existe nada além de mim mesmo, portanto, não existe nada que possa ser acrescentado ou diminuído de mim mesmo como consciência, a minha real, primária identidade, natureza. Okay? Então, toda vez que nós sentimos desconforto mental, emocional, a gente precisa de investigar exatamente como a gente investiga fenômenos dentro de um laboratório, entendeu? Porque nós somos o laboratório. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Amanhã eu vou dar uma... Yep. Professor? Sim. Só uma frase resumida que eu escutei na semana, talvez é pertinente a tudo isso, né? Que fala assim, que a nossa forma de pensar não é maior que o entendimento, né? Ou seja, nesse progresso que a gente está fazendo de autoconhecimento, o entendimento acontece, o reconhecimento acontece de forma gradativa, só que a gente está sempre tentando matear intelectualmente um discurso polido para dar significado a esse entendimento, né? Não sei se tem sentido isso. Eu gostei muito da frase como você apresentou no início, que o conhecimento é superior ao meu modo de pensar. O conhecimento, né? O conhecimento, ele não é realmente afetado pelo meu processo de pensamento. O meu conhecimento é que eu sou a luz que revela e experiencia, conhece todo tipo de objeto, inclusive os pensamentos que circulam, né? No meu intelecto, né? Na mente. Então, o meu modo de pensar, como eu disse antes, ele não consegue realmente cobrir a luz do autoconhecimento. A luz do conhecimento é aquilo assim, não, eu sei que eu sou consciência infinitamente não limitada, e mesmo que alguns pensamentos auto-insultantes e auto-limitantes ocorram, eles não conseguem ofuscar essa luz do autoconhecimento, entendeu? Porque eles são vistos por aquilo que eles são, fenômenos, objetos que vêm e vão, entendeu? Então, eles não conseguem realmente, é por isso que eu gostei do início dessa frase, que é os meus pensamentos, eles não obstruem o meu autoconhecimento. Isso é importante a gente compreender. O autoconhecimento é aquilo que é sempre bom e apesar dos sentimentos e pensamentos auto-insultantes, negativos, autolimitantes que possam ocorrer, porque eles são vistos como objetos iluminados, revelados pela consciência ilimitada que nós somos. Tá? Ok. Professor, só uma observaçãozinha, que é uma contemplação, né? A gente também, é por isso que nesse conhecimento que eu sempre pensei, né, é gradativo, né? A gente tem que tomar com calma, né? Já é constatado, eu podia citar várias coisas, particularmente, né? Agora, outra coisa que a gente tem que lembrar também, que esse que você comentou ao princípio, esse desejo ardente do mumuxo, tem um fator que se chama desespero, né? A partir do momento que ele entrou em contato com o Vedanta, esse desespero se acaba, né? Esse fator desespero, né? É como o exemplo dos 10 homens, né? Que o homem, aquele que não sabia contar, quando ele apareceu aquela figura externa a ele para explicar isso para ele estava desesperado também, né? A gente não pode esquecer disso, né? A partir do momento que ele entrou em contato com o ensinamento, então isso já é gradativo e isso é tranquilo, né? Eu acho que às vezes a gente não está sabendo lidar com o autoconhecimento de uma forma que as constatações, com o entendimento.
e a gente fica talvez esperando um shift, né? Mas já está ocorrendo, né? Esse autoconhecimento. Sim, muito bacana. É um ponto de vista. Ótima, né? Ótima colocação. Sim, quando a gente chega no Vedanta, a gente pode dar uma relaxada, porque a gente sabe já que não existe motivo de desespero, né? A gente compreende assim, não, eu simplesmente não estava contando com a luz do iluminador, que é minha real natureza. Agora eu só preciso de um pouco de paciência e continuar fazendo esse trabalho até que essa compreensão seja clara e firme, né? Então, já não existe o desespero de imaginar de que eu não sou a consciência, de que eu sou o corpo, a mente. Não, você já recebeu o conhecimento, agora é uma questão de tempo. E a analogia que descreve bem essa distinção é aquela do cara, né, que estava tão desesperado quando ele pensou que o seu amigo tivesse morrido, né, que ele ficou sofrendo e ele até pegou uma árvore e deu umas batidas com a cabeça, como se ele quisesse se autopunir, né? E ficou com aquela dor na cabeça, assim, um machucado, vieram ali, cobriram a ferida dele, porque ele imaginava, né? No desespero de dor, ele imaginava ter perdido seu amigo. Né? Depois que eles enfaixaram a cabeça dele, curaram, etc., né? Aí alguém veio e disse assim, não, você, na verdade, você ficou desesperado, você sofreu, você até se machucou fisicamente. Então, ele bateu a cabeça, foi enfaixado, aí depois apareceu um sábio que disse para ele, olha, você não perdeu ninguém, você era o 10º homem, você esqueceu de contar a você mesmo, né? Aí ele ficou todo feliz, né? Ele ficou todo feliz porque ele recebeu o conhecimento. Mas, ainda assim, alguns resquícios, né, ou resultados resultantes daquela ignorância, daquele desespero, permaneceram, uma dorzinha de cabeça permaneceu ainda nele. Mas ele já ficou tranquilo, porque ele ficou sabendo que eu sou o 10º homem, né? Então, quando a gente chega no Vedanta, a gente pode relaxar, porque a gente já sabe que nós somos livres fundamentalmente, mas ainda assim, essas vasanas, né, essas ignorâncias, elas ainda persistem por um período de tempo, mas a nossa confiança nos ensinamentos, a nossa determinação e perseverança, elas vão resolver o resto da equação, né? O resto da questão. Super legal, Fernando. Obrigado, professor. Obrigado. Tá bem. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Ok? Obrigado a todos vocês. A gente se vê amanhã e a gente faz o Panchadasi amanhã, né? A menos que alguém tenha algumas questões que brotaram entre hoje e amanhã, a gente pode abordar um pouco algumas questões antes de entrar no Panchadasi, ok? Então, namastê a todos vocês. Um abraço, até amanhã. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento
que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.